Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje falando sobre os meios de coerção que estão em nossa Lei 11.404. Qual artigo, professor? Artigo 150, artigos 150 a 155 da nossa lei. Meios de coerção, um tópico muito importante para nós. E aí, pessoal, eu gostaria de falar o seguinte, que do meio para o final da lei, nós temos diversos artigos importantes, alguns detalhes ali, que nós devemos ficar espertos. Por isso, é importante que vocês imprimam a lei ou adquiram alguma apostila e grifem os artigos importantes, alguns detalhes, prazos, alguns detalhes que diferenciam um tópico, por exemplo, permissão de saída e saída temporária. Alguns detalhezinhos ali vocês diferenciam, um é do juiz, outro é do diretor, e assim sucessivamente vocês façam os apontamentos importantes, pois eles cairão em nossa prova e a gente vai matar todas as questões que estiverem lá, ok? Então vamos falar agora sobre os meios de coerção. Nós temos o seguinte aqui, meios de coerção podem ser utilizados em três situações aqui que eu fiz, parecido bastante com aquele uso de algemas que está previsto lá na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, né? É utilizado esse PRF também lá, mas aqui é um pouquinho diferente o sentido, ok? É importante vocês conhecerem a súmula vinculante número 11, vocês devem estar estudando o processo penal e é importante conhecê-la, beleza? Súmula vinculante número 11, súmula vinculante número 14, 25, enfim. Vamos lá. Nós temos meios de coerção, eles vão ser utilizados em três situações. Três situações nós temos lá. Perigo iminente à vida. Vida de quem? Vida do preso, vida dos agentes, vida das demais pessoas. E deve ser utilizado excepcionalmente, né? Excepcionalmente quando houver esse perigo. Nós temos número 2, quando houver recomendação médica, ou seja, por motivo de saúde. Número 3, fuga. Quando houver aqui, né, para evitar fuga, quando houver transferência. Lembre-se do seguinte, que se o preso estiver sendo movimentado para audiências, nas audiências deverão ser retiradas as algemas. Eu vou entrar em outros aspectos a respeito disso, não, tribunal do júri, audiências comuns, enfim, não vou entrar nesse mérito, ok? Vamos nos ater ao que está previsto em nossa lei e ponto final, ok? Então, fuga para, no caso de transferências. Deixa eu pegar aqui o texto da nossa lei. Nós temos lá artigo 150, incisos número 1, 2 e número 3, beleza? Número 3. Lembrem-se dessa situação aqui. Nas audiências devem ser retiradas as algemas. Aí eu vou citar um exemplo, por exemplo, no tribunal do júri. No tribunal do júri, nós temos ali que os jurados eles vão analisar aquele indivíduo que está preso. E aí, ele estando algemado, vai vincular o posicionamento, a decisão desses jurados. Poxa, esse cara está algemado, esse cara é perigoso, possivelmente ele cometeu esse crime, né? Então, para não vincular os jurados, a decisão deles, são retiradas, o juiz, ele pede para que sejam retiradas, ordena para que sejam retiradas as algemas. E aí os agentes, eles pedem para o juiz constar na ata, beleza? Constar que devem ser retiradas as algemas e que qualquer conduta indevida do preso está registrada ali e pode ser responsabilidade da autoridade judiciária, já que o chefe da escolta, por exemplo, ele vai falar assim, seu juiz, as algemas não devem ser retiradas porque há o risco de X, Y e Z. Aí o juiz, não, ordeno que retirem por esse motivo, esse outro motivo. Então os agentes, por isso que os agentes ficam bem próximos ali ao preso, né? Ele está desalgemado, ok. Mas os agentes estão ali porque ele está sob a custódia do Estado. Ele está sob a responsabilidade dos agentes
do chefe da escolta. Perfeito? Então, muito interessante essa observação. Vamos mais. Nós temos aqui nos meios de coerção, nós temos que nas transferências para outro estabelecimento, né, para um estabelecimento próximo à família, muito interessante essa observação, nós temos aqui que meios de coerção, ele engloba ali também o que? Busca pessoal nesse preso e exame médico, um exame médico que deve ser feito anterior. Onde é que está isso, pessoal? Está aqui na 151, artigo 151, nós temos: o sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência da sua família. E o parágrafo único fala o seguinte: a transferência do sentenciado será precedida de quê? De busca pessoal e exame médico, vírgula, que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como suas condições para viajar, ok? Então, muito importante isso aí. Não tem muita, assim, conexão com os meios de coerção, mas tá aí dentro do tópico, então vamos aprender como se fossem meios de coerção também, ok? E esses meios de coerção, como a gente está observando aqui nessas situações, servem para quê? Servem para vencermos a resistência do preso, resistência passiva ou resistência ativa, e também para impedir a evasão ou também atos de violência. Perfeito? Bem tranquilo aí, bem tranquilo mesmo. Então, vocês como agentes, como policiais penais, vocês atuarão na escolta, que eu acho uma atividade muito interessante, né? Na qual há um risco imenso e vocês devem ter toda a cautela. Cautela contra emboscadas, fugas, atos de violência, evasão, entre outros atos de indisciplina. Vocês serão representantes do Estado, estarão exercitando o que? A segurança pública. Então, muito interessante a função que vocês exercerão, função de ordem e de disciplina, dentro e também fora dos estabelecimentos, no caso aí de movimentações, ok? Nós temos mais, nós temos o quê? Artigo 153. Artigo 153, ele fala 152 e 153, para falar a verdade. Nessas escoltas que são realizadas aí, nós temos que observar também sempre a dignidade da pessoa humana. E deverão ter alguns requisitos específicos, algum padrão a ser obedecido pelo Estado nas escoltas. Nós temos aqui que nas escoltas, no carro, né, nas viaturas, deve ter condições de iluminação, de aeração e também que o preso não seja submetido a sofrimento físico, mental, psíquico, moral, enfim, ok? Dignidade da pessoa humana como sendo o vetor central do Estado brasileiro, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição Federal, ok? E nós temos também que nas escoltas de mulheres, certo? De presas, nós temos que ter o quê? Temos que ter policiais do sexo feminino. É muito importante que ele não fala exclusivamente por policiais do sexo feminino. Ele fala o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui, artigo 153. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada. Será integrada. Então, temos vários homens ali, agentes policiais, e poderá integrar, ou melhor, será integrada por policial do sexo feminino. Muito importante, ele fala inclusive policial mesmo, né? Não é agente penitenciário, enfim, ele fala policial, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a respeito desse tópico. Não. No artigo 155, parágrafo único, ele fala que o diretor será avisado de situação grave e da qual deverá dar ciência ao juiz da execução. Então, muito interessante essa observação que, nesse caso aqui, nós observamos que são casos de movimentação de preso aí no ambiente externo, né? Nós temos que, se acontecer alguma situação grave, o diretor deve ser comunicado e deve dar ciência ao juiz da execução penal. Muito importante essas observações, então,
copia. Agora nós falaremos sobre as recompensas, pessoal. Recompensas. Nós temos que as recompensas, vamos com muita calma aqui, temos uma pequena diferença entre as recompensas que estão previstas aqui em nossa lei com o que está previsto lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Nós temos lá na Lei de Execução Penal recompensas abrangendo o quê? Abrangendo o elogio e abrangendo a concessão de regalias. Aqui nós temos uma pequena diferençazinha, questão de nomenclatura mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o texto da lei para a gente ir acompanhando. Essas recompensas, elas são concedidas por quem? Vou colocar aqui para vocês. São concedidas pelo diretor do estabelecimento. Pegando outra caneta aqui para nós, pegando outra caneta, havendo a necessidade de ser ouvida, vou colocar aqui, ouvida. Eu não gosto de escrever muito assim, pessoal, porque gasta um pouco mais de tempo, tá? Gasta um pouquinho mais de tempo ficar aqui lendo, né? E ficar também, aí por isso que eu deixo o quadro todo pronto, eu acho que é melhor para vocês, para a gente otimizar o tempo, ficar videozinhos ali de 10, 20 minutos no máximo, para não ficar tão longo, beleza? Mas vamos lá, vamos com muita calma aí, que a gente vai arrebentar. Deixa eu só pegar minhas canetas aqui para a gente botar para arrebentar. Vamos que vamos. Nós temos aqui o seguinte, 156, artigo 156, tá? Vamos lá. Nós temos que essas recompensas abrangem o quê? Quais são? É um gênero, as recompensas, um gênero que abrange duas espécies. Vamos colocar aqui, abrange, número 1, igual à lei de execução penal. Nós temos o elogio. Número 2, nós temos aqui a proposta de concessão de determinados benefícios. E lá na lei de execução penal nós temos benefícios ali como sendo regalias, perfeito? Algo extraordinário ali para o preso, como visitas extraordinárias, por exemplo, participação de atividades culturais, esportivas, também extraordinárias, ok? Nós temos aqui no artigo 156, ele fala o seguinte, ó, as recompensas serão concedidas pelo diretor do estabelecimento, ouvida a comissão técnica de classificação, né, ao sentenciado que se distinguir por. Então, para o sentenciado que ele tiver o quê? Vou colocar aqui, tiver um especial desempenho, sai do meio aqui, na execução do trabalho. Na execução do trabalho, vocês sabem muito bem que os presos no regime prisional, eles podem realizar trabalhos. Trabalho é um dever do preso e também um direito do preso previsto na Lei de Execução Penal, ok? Muito importante o tópico também. Nós temos número 2. Temos que aquele que tiver um especial proveito na instrução escolar. Deixa eu colocar aqui, puxar aqui outra setinha. Especial proveito em quê? É interessante, né? Porque é um dever dele, mas ele traz o seguinte, que a instrução escolar, quando bem aproveitada, poderá fazer com que esse preso ele receba aqui recompensas, elogios, benefícios. Nós temos número 3. Para aquele preso que colaborar, sim, lembrando que é proveito na instrução escolar ou também instrução profissional, ok? Profissional. Vamos mais. Nós temos aqui, para aquele que colaborar, estou falando de forma genérica, tá?
Às vezes não é a mesma palavra especificamente, mas é a mesma ideia, e a gente fica esperto aí. Colaborar com a ordem, com a disciplina do estabelecimento. Ordem, disciplina. Com a ordem e a disciplina. Temos mais o quê? Na participação das atividades culturais. E temos aqui, por último, aquele que tem um comportamento. Isso aqui era para ser tudo o dever dele, né? Mas a lei traz como algo a mais, né? Como algo excepcional, preso diferente, vamos dizer assim, né? E temos aquele que tiver um comportamento ali colaborativo, vou colocar assim, comportamento colaborativo. Isso é interessante. Comportamento colaborativo, ok? Então, para esses presos aí, há a possibilidade de serem concedidas aí essas recompensas que abrange elogio e abrange alguns benefícios. Mas que benefícios são esses? Nós temos aí no artigo 156, parágrafo único, número 2, proposta de concessão de benefício. Aí vou puxar aqui uma seta, vou puxar aqui só para benefício, certo? Deixa eu ver, beleza. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar bem bonito aqui, ok? Mais ou menos. Vamos lá, temos aqui, ok? Prioridade. Prioridade na escolha de trabalho. Prioridade na escolha de trabalho. Nós temos número 2, recebimento. Prioridade no recebimento de parte do pecúlio. Então deixa eu puxar aqui. Parte do pecúlio eu vou colocar assim como se fosse dinheiro, tá? Aí o Estado não dá qualquer dinheiro ao preso. Nós sabemos que temos, a partir do que sobrar da remuneração do trabalho, né, temos a possibilidade de formar uma caderneta de poupança para o preso, para quando ele vier a ser libertado, né, estiver em liberdade, inclusive condicional, ele poder resgatar esse valor, ok? Então, recebimento de parte do pecúlio, ok? Recebimento, vou colocar até assim, ó, recebimento, em letra vermelha aqui, recebimento parcial, ok? Recebimento parcial, de parte desse pecúlio. Nós temos, número 3, nós temos aqui também prioridade em participação em atividades culturais. Atividades culturais, atividades esportivas, algo assim, algo do tipo, do gênero, ok? Então temos basicamente essas informações aí para vocês. Vamos lá, recapitulando, nós temos as recompensas que abrangem duas espécies, os elogios e também os benefícios. Quem concederá essas recompensas? Nós temos o o diretor do estabelecimento, mas o quê? Ouvida a comissão técnica de classificação, que vocês já conhecem muito bem. E quando serão concedidas essas recompensas? Em 4 situações: desempenho do trabalho, proveito especial nas instruções escolares, profissionais, colaboração com a ordem e disciplina do estabelecimento e o comportamento colaborativo, ok? Preso comportado, colaborativo, ok? Nós temos aqui as recompensas abrangendo elogios e benefícios, e temos aqui que, dentre os benefícios, prioridade na escolha do trabalho, recebimento parcial do pecúlio, parcial parte do pecúlio, e temos também aí na inclusão nas atividades culturais, esportivas também, beleza? Então é isso, nós ficamos com esse quadro aí muito importante sobre recompensas e também um tópico assim menos relevante, que as informações aqui a gente já
consegue matar todas as questões, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Curtam, comentem, se inscrevam em nosso canal. A participação de vocês é fundamental para nós crescermos, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.